Gênesis capítulo 49, 21 diz assim, 22. José é um ramo frutífero junto à fonte de seus ramos, e seus ramos correm sobre o muro. José é um ramo frutífero junto à fonte, diga, junto à fonte. Agora levanta a mão e diga, seus ramos correm sobre o muro. O versículo 23 diz assim, os flecheiros lhe deram amargura, e flecharam e odiaram. O 24 diz o seguinte, o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é pastor e pedra de Israel. Senhor, é a tua palavra que nós nos encurvamos diante dela, é o teu poder, é a tua unção. Fala conosco segundo a tua graça, e aquilo que o Senhor tem revelado no nosso coração, para podermos ministrar nesses dias, meu Pai. Que o Senhor nos use e capacite segundo a tua graça, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Senta, por favor. Esse texto bíblico, ele nos chama a nossa atenção a respeito da vida de José. Quando se fala de José, logo nós percebemos, ou logo nós entramos na história de José. José é o sonhador. Mas esse texto aqui, do 49 de Gênesis, já é um dos últimos praticamente capítulos da Bíblia, e depois vem os 50 e termina o livro do Gênesis. E a gente percebe que nesse capítulo aqui nós estamos vendo Jacó, pai de José. Depois de José, sendo o penúltimo, vem o último filho de Jacó, que é Benjamim. Benjamim, ele nasce num processo onde Jacó estava dificilmente vivendo dias de angústia, de tristeza, porque ele achava que Jacó estava morto, devido a toda aquela situação que aconteceu. E agora, meus irmãos, a gente vai ler o capítulo, se a gente ler do primeiro versículo e decorrer todo ele, o 49, você vai perceber que Jacó, ele está nos seus dias finais, já está chegando os dias em que ele vai partir deste mundo, partir da terra. E Jacó, ele era, olha que coisa maravilhosa, ele era neto de um grande homem da Bíblia. A Bíblia diz que Jacó era neto de Abraão, seu pai, Isaac. Sabe quem é Jacó aqui no 49? Neto de patriarca, filho de patriarca, e vô de um homem que foi chamado por Deus um dia, quando o Senhor olhou para Abraão e disse: Abraão, sai de fora da tua tenda, porque eu quero falar contigo. Abraão, eu não quero que você fique preso nesta tenda, porque eu vou falar contigo, e eu não quero que nada ofusque o que eu vou revelar para ti. Já recebe, Deus tem o sobrenatural para nós nessa noite. 24 será um mês frutífero para esta casa. Já começou Deus fazer o impossível daquilo que muitos duvidavam. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? É para você dar glória, hein? O que você vê hoje, os seus olhos não imaginava, e o que já chegou até você nesta noite, está chegando através das revelações de Deus, é algo além do que você imaginava, mas o Senhor está dizendo: chegou, e você está vendo. Então agora você levanta a mão e dá um glória como nunca você deu. Aleluia, pastor. E a Bíblia diz que quando o Senhor chegou para Abraão e disse: sai, e Abraão saiu fora da tenda,
Imagine nós estamos aqui nesse templo maravilhoso, lindo, mas de repente Deus chega para nós e fala: vamos lá na rua, quero levar vocês num espaço aberto, e eu quero que vocês levantem os olhos para o céu. É mais ou menos o que estava acontecendo com Abraão, porque o Senhor diz: conta agora as estrelas do céu, se você pode. E humanamente nós somos limitados, mas o Deus que nos chama, não. Humanamente nós temos um limite de cansaço físico. Às vezes nos limitamos porque a gente está às vezes sem alimentar e a gente sente uma fraqueza física. Às vezes nós nos limitamos porque nós estamos com sede e a gente está tendo dificuldade de beber água naquele momento, e aqui as nossas forças se esvaindo. Eu lembro muito bem que quando eu fazia educação física, e o nosso professor, ele nos ensinava algumas técnicas, e a gente fazia muita coisa, e terminava, suava, cansado, pastor, e aí a hora que terminava, a gente não via a hora de ir tomar água. Mas sabia que não pode fazer isso quando você está exaustivamente cansado demais, que você está transpirando? Não, você não pode ir lá e tomar bastante água, porque o seu corpo ele precisa tomar um fôlego, ele precisa descansar, ele precisa, para depois você tomar a água, para não fazer mal para a gente. E o nosso professor, o nosso mestre, ele dizia assim: acabou a educação física, vão embora, ninguém toma água. A gente olhava para aquilo ali, a gente achava: meu Deus, como esse homem é ruim. E a gente passava perto dos bebedouros na escola, e a gente ia, e eu lembro que nós íamos embora, e é quando nós andávamos alguns quarteirões, nós passávamos na casa de uma senhorinha, crente na época, pastor, e aquela irmãzinha, eu acho que ela esperava, ela sabia, ela contava os dias. Ei, meu irmão, Deus está contando os dias hoje neste lugar. Deus está contando os dias nesta casa. Deus está contando os dias para dizer: depois desse aperitivo de 12 dias, é que eu vou mostrar a mesa principal, que eu vou dar o alimento que vocês precisam. Perdoa eu, irmãos, perdoa, tá? Eu acabei colocando aqui, bateu o microfone, é que na minha igreja às vezes eu coloco, me perdoa, tá bom? Não é costume meu isso, por favor. Não, às vezes é costume de eu colocar, mas não dessa maneira, tá bom? Me perdoa. Mas vamos lá. A Bíblia vai dizer que Abraão, ele sai, ele vai ouvir, assim como Deus, se nos chamasse, nos levasse para um campo aberto, ele diz: escuta as estrelas do céu. Nós somos limitados naquilo que às vezes nós podemos fazer. E como aquela irmãzinha esperava nós, pastor, e nós passamos lá, e ela sabia: vocês querem água, não quer? A gente fala: queremos. E ela vinha com aquela jarra gostosa, e ela punha naquele copo, e a gente tomava a água, pastor. E depois que a gente tomava aquela água, a gente saía e ia embora para nossa casa, pé feliz, contente, com força, com ânimo. Sabe o que Deus está falando para mim, para você, como falou para Abraão? Comece a contar até aquilo que você consegue, faça até aquilo que a sua capacidade te alcança, mas aquilo que você não conseguir mais fazer, pode deixar. Eu sou Deus desta causa, eu sou Deus da sua vida, eu sou Deus da tua casa, do teu trabalho, eu sou Deus desta casa, desta igreja, eu sou Deus que faço coisas grandes, e o homem saberá que eu sou Deus do princípio ao fim, e a minha glória resplandecerá sobre a vida de cada pessoa que está nesta noite. Mãos para cima, como eu já ouvi que está ligado, você recebe na tua vida, porque a palavra de Deus ela é forte na tua casa. Diga assim: eu sou filho da promessa. Diga: eu sou filho
da promessa. Diga: eu sou de família de patriarcas. Aleluia. O que significa isso, pastor Rubinho? Significa que nós estamos vindo de uma geração aonde Deus está conosco. Nós estamos ligados em Deus, Deus está ligado em nós, nós estamos conectados. Céu e terra, céus e terra. A Bíblia diz, irmãos, que então essa promessa aconteceu e toda a história de Abraão você conhece. Aí Abraão tem Isaque. Isaque é um filho da promessa. Isaque é um filho que ninguém acreditaria que aconteceria. Isaque é um filho em que jamais Sara imaginaria que tinha, e Abraão. Mas um dia o céu olhou, e o céu já tinha prometido a herança. E a Bíblia diz que um belo dia o anjo do Senhor apareceu e bateu na casa de Sara e de Abraão. Deus está batendo na tua porta. Deus está batendo lá na sua casa. Deus está batendo no seu trabalho. Deus está chegando aonde você precisa. Deus está te entregando a tua vitória. O Senhor está, Alguém está dizendo: quem é? Ou já vou. Pode preparar, porque a vitória que você precisa está chegando. O anjo do Senhor chegou e disse: Abraão, tu gerarás um filho e tua esposa será mãe. O impossível do homem não impede o que Deus é, e não deixa Deus nem menor, e nem pequenininho, e nem insuficiente. Pelo contrário, ele se torna ainda maior. Maior. Jesus olha para o barco, os discípulos estão com medo. Jesus olhou e disse: Pedro, se você quiser, vem me encontrar nas águas. Se o Senhor manda, eu vou. Há críticos que criticam Pedro, sem nenhuma visão espiritual, porque os que criticam Pedro nunca andaram sobre as águas que nem Pedro andou. Se um dia, e eu creio nisso, que nós vamos entrar na eternidade, e eu quero conhecer Pedro. Você quer conhecer Pedro? Quero olhar para ele, se puder apertar a mão de Pedro na eternidade, eu quero apertar a mão dele assim e dizer: Pedro, você foi o homem. Não tem um velho ditado que diz aí, ele é o cara? Falar: você foi o cara, hein? Porque fazer o que você fez, por menos, pastor, por menos a gente às vezes recua, por menos às vezes a gente chora, por menos muitas vezes a gente acha que não vamos vencer, mas o Senhor diz para vocês, mocidade linda, que Deus está separando vocês para serem boca de Deus neste ano, para vocês serem diferença na escola, na faculdade. E quando o mundo quiser jogar um monte de lixo na vida de vocês e tirar a essência do poder de Deus que vocês estão ouvindo aqui, vocês vão dizer: eu tenho um Deus que é maior na minha vida, e o meu Deus vai me capacitar em todas as áreas. Não entra em qualquer coisa não, o Senhor te capacita para você ser os melhores nesta cidade de Piracicaba e aonde Deus mandar vocês. Isaque nasce, irmãos. Isaque era filho da promessa. E depois que Isaque nasce, o processo na vida de Isaque foi bênção. Teve altos e baixos, sim, como nós também temos os nossos altos e baixos. Ninguém aqui é perfeito. Mas o importante é que nós procuramos a perfeição e procuramos em Deus ser melhor a cada dia.
E Deus olha isso, viu, irmãos? Deus vê muito isso, quando o homem e a mulher quer viver debaixo de uma diferença neste mundo. Jacó acordou do seu sonho, foi para a casa do seu tio. E a história de Jacó, ela é muito interessante, e os irmãos conhecem. Os dias passaram, ele voltou, foi vivendo, nasceu seus filhos. Dos filhos de Jacó, 12 tribos se levantam. 12 tribos se levantam. E as 12 tribos é muito falada na Bíblia, muito citada. Eu fico maravilhado, pastor, de ver que quando Deus promete uma promessa para alguém, Deus não para na pessoa, Deus abençoa toda a sua descendência, toda a sua casa. Aleluia. Você vai falar das tribos de Judá, você fala da tribo de Naftali, Zebulon, filhos de Jacó. Um homem que um dia, quando ele se encontrou naquele caminho, desesperado, ele achou que tudo se acabou na vida dele. Mas quando o homem acha que acabou tudo na vida dele, o céu está olhando para ele dizendo: não acabou. Não, as palavras não terão força sobre a tua vida, porque eu já te escolhi lá no ventre, já te santifiquei, e a tua boca será a minha boca. Aleluia. E agora Jacó está nos seus dias finais, e Jacó vai agora chamar todos os seus filhos. E sabe o que um pai no final da vida vai fazer para os seus filhos? Abençoá-los. Levanta a tua mão, diga: eu fui feito. Diga: eu fui feito, eu fui criado, diga, por Deus, para abençoar. Está ótimo como ensaio, mas agora é para nós gravarmos na tábua do nosso coração. Diga: eu fui criado, para abençoar. Aleluia. Já vamos exercitar então? Abençoa o irmão que está do teu lado. Vai, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. Alguém está olhando aqui para o pastor Rubinho? Por favor, olhe para mim um pouquinho. Alguém diz: mas pastor Rubinho, eu apenas disse abençoado, não disse mais nada. Tudo o que ele precisa é ouvir uma palavra de bênção. As demais coisas o Senhor da glória vai providenciar na sua vida. Jacó chama todos os seus filhos, e aqui no 49 diz assim: Jacó abençoa seus filhos, e depois ele morre. Quando você puder na sua casa, você vai decorrer todos os versículos do 49, e você vai ver Jacó abençoando um por um, chamando um por um. E uma das coisas que é mais lindo nesse texto, pastor, é que cada filho que Jacó vai abençoando, Jacó vai dizendo, vai falando para ele como seria a vida desse filho. O céu revela o que seremos, o céu revela o nosso passo, o céu manifesta a sua glória sobre a nossa vida. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Olha a obra da mão do Senhor aqui, olha a obra da mão do Senhor aí, olha a obra do Senhor aqui nesta casa, adorando. Olha a obra do Senhor aqui, adorando a Deus e consagrando o mês de setembro. E a Bíblia diz que Jacó vai abençoando. E é interessante que Jacó fala que seria próspero na terra. Outros seriam abençoados para ser valente, vencer batalhas, guerras. Outros seriam pessoas abençoadas para conseguir agregar pessoas, trazer debaixo do seu conselho. Cada um, Deus vai dando uma palavra do céu revelada na vida dos filhos de Jacó, e vai passando todos eles. E no 22 chegou na vida de José. Quem que é José, pastor Rubinho? José é o sonhador, José é o ramo frutífero. E cada um Deus foi dando. Por exemplo, se você ler o 21,
ele vai abençoar a vida de Naftali e diz: Naftali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. O que dá a entender? Eu começo a entender que Natal seria uma pessoa que, essa tribo seria uma tribo, seria conselheira. Está passando por um problema? Um psicólogo. Senta aqui no divã e vamos conversar. Deus vai dando a revelação para cada um. Posso dizer uma palavra para você? Quando Deus te chamou, Ele já te capacitou no teu dom. Quando Deus te chamou, Ele já te capacitou no teu chamado. Deus já ungiu tua boca para o louvor. Deus já ungiu outros para a evangelização. Deus já ungiu outros para cura divina. Ninguém, alguns poderão ter dom semelhante, chamado semelhante, mas você vai analisar que Deus vai colocando cada um na sua posição. Outros têm o dom de ser um excelente diácono, uma diaconisa, que quando você chega e é tão bem recepcionado como nós fomos recepcionados hoje. Cheguei ali com alegria e disse para um diácono que estava ali: posso colocar o carro aqui? Aí ele até falou: então aqui é para o pastor que vai estar vindo pregar. Falei: sou eu mesmo, querido. E ele falou: então coloca, pastor. Becalabachar. O que é isso, pastor Rubinho? Excelência do trabalho, excelência do serviço para Deus. Deus, Ele vê em nós, irmãos, a excelência que fazemos para Deus. Quando você chega na casa de Deus, não espere de repente alguém que é da limpeza precisar catar aquele papelzinho de bala ou aquele papel que caiu. Você viu que aquilo ali é algo que tem que ser tirado, o lugar não é ali. Você não precisa esperar, você é a excelência de Deus. Aonde é o lixo? É aqui, vai para o lixo. Deus no controle, Deus honrando. Você sabe o que vai acontecer com tudo isso, nessa excelência? Vocês vão ver que em pouco tempo, o reino de Deus, a casa do Pai, ela se tornará um celeiro abundante. José é aquele que um dia contou o sonho para os seus irmãos e achou que a boas novas traria para ele benefício. E a melhor coisa da nossa vida é contar boas novas, pastor. A gente gosta de contar boas novas. A gente gosta de contar o que Deus está fazendo. Mas às vezes a gente não imagina que contar boas novas pode virar um temporal na cabeça da gente, na vida da gente. Mas eu entendi por que José passou por todo o processo que ele passou. Porque no final, quando Jacó vai abençoar a vida de José, José conta o sonho, é odiado pelos irmãos. José conta o sonho, é jogado na cova. José conta o sonho, arranca uma túnica dele e depois conta para o pai que ele estava morto. José, por contar seu sonho, ele é vendido como escravo para o Egito. José, por contar seu sonho, trabalha na casa de Potifar, depois é jogado no cárcere. José vai passando por um processo. Mas aí eu entendo, pastor, no final desta palavra, José, olha o que diz no 22, é um ramo frutífero. O ramo frutífero de José está junto à fonte. Salmo 1 diz que a árvore plantada junto a ribeiros de água dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagem não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Eu entendi por que José ele passa por esta situação na vida dele, mas lá na frente o ramo frutífero produziu, o ramo frutífero deu seus cachos, e a Bíblia diz que todos vieram de nações, de outros lugares, e principalmente da sua casa, da sua família, para poder estar debaixo do ramo frutífero chamado José, para poder comer e se alimentar, para não morrer de fome. Deus põe uma crise no mundo,
Deus levanta alguma coisa, mas que Ele vai te honrar, Ele vai. Deus vai balançar a figueira, Deus faz algo que alguém não imagina, mas que Deus traz exatamente você na posição que Ele te chamou, e coloca você como ramo frutífero, para que as pessoas saberem que você é dele. Deus faz. Olha o que está acontecendo com José aqui, no final da palavra, irmão. José é um ramo frutífero. Levanta a tua mão, diga: José é um ramo frutífero. Agora diga: eu sou um ramo frutífero. Aleluia. E a Bíblia diz: os seus ramos frutíferos junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Está preparado para frutificar? Está preparado para frutificar? Pastor, uma árvore, uma planta, para ela ficar bonita, ela tem que ser podada. Por isso que eu entendi, quando Deus levantou José, todo o processo na vida de José, que foi de calabouço, de angústia, de tristeza, era o ramo que Deus estava podando. Quando a gente poda uma árvore, ela está bonita, você olha para ela, mas nossa, parece que detonou, destruiu tudo. Não, você deixa ela ali, passa o dia, passa a noite, cai o sereno, vem o sol, vem a chuva, daqui a pouco sai broto, sai uma folhagem nova. Deus está dizendo nessa noite: os meus ramos frutíferos estão aqui. O mesmo José que olhou e disse assim: no campo os vossos molhos se encurvavam diante do meu. Irmão, em nome de Jesus, nesta noite, você vai ser tão bênção, que não vai parar só na sua vida, vai correr nos muros. Pastor, o que significa muro? Muro significa proteção. Sua casa vai ser protegida, vai correr nos muros da tua casa, vai correr no muro dos teus filhos, vai correr nos muros da tua casa. Tua família vai estar debaixo da proteção. A igreja, ela vai estar recebendo esse ramo frutífero. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E sobre esta palavra bendita, eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo, ainda que os flecheiros tragam amargura, ainda que eles te odeiem, o 24 diz que o seu arco, ele está se sustentando no forte. No forte. Não é no homem, na mulher, mas é no forte, no valente, no que está acima. Porque a revelação da escada diz que quando ele olhou, ele viu o forte no topo da escada, em cima. O nosso Deus está por cima de todas as coisas. Ele está te olhando do alto, está dizendo: eu te conheço. Trabalho, firma, empresa, onde você está, o Senhor está olhando e dizendo: olha lá, é meu, olha lá, é minha, olha lá, é servo, é adorador, é um ramo frutífero. Às vezes você chora um pouquinho, lamenta, mas de repente você está junto, rindo, cantando, adorando. Você não está percebendo, mas Deus está dizendo: estou podando algumas coisas, viu, filho? Tiro alguma coisa, limpo outra, acrescento outra, lebaxarabacaia. Aqueles que têm visão para caminhar do teu lado, vai caminhar do teu lado. Quem não consegue fazer você frutificar, aquele que é espinheiro, aquele que não vale nada, aquele que vai atrapalhar o teu crescimento para crescer nos muros, Deus vai chegar e vai dizer: esse não dá para podar, esse tem que arrancar. Lebaxaraia. Muitos olham para você e vê você como uma parreira de uva,
sem a produção dela no tempo em que ela está descansando. Você viu como que é uma parreira de uva quando ela está descansando? Não tem folha, não tem fruto. Você olha, para quem não entende, fala, arranca isso e joga fora, porque está tudo seco. Mas não, ela está descansando, porque ela já produziu. Ela está no processo de descanso, mas a raiz está plantada na terra. Nós estamos plantados no ribeiro junto de água. Aleluia, aleluia. E depois chega o tempo, que daqui a pouco você olha, você vê uns brotos que vai saindo, a folha verdinha que vai saindo, e você chega nessa época agora, de dezembro para janeiro, você vê tudo verde. E uma coisa linda é plantação de uva, né, pastor? Os cachos assim, ó, em um pedaço pequeno, você colhe muitos cachos. Deus está dizendo, deixa comigo, filho, que o que é pequeno para muitos, para você vai ser abundância, para você vai ser fartura. E aqui eu encerro. Susteve-se no forte, e o braço de sua mão, levanta a tua mão, foram fortalecidos pela mão do valente. Valente de Jacó, aonde é pastor e pedra de Israel. Sabe a pedra que foi rejeitada, que diz a Bíblia? Foi rejeitada, pedra de esquina que foi rejeitada, é a nossa pedra, é o nosso pastor, é o nosso cultivador, e aquele que passou por mim e por você hoje diz, fica firme, vai produzindo, e não esqueça, 2024, sobre a palavra, venha o teu reino, você será um ramo frutífero na presença de Deus.